agradecidos, Senhor, por termos nos dado este privilégio, esta graça de mais uma vez estarmos juntos, louvando ao Teu nome, agradecendo a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido para nós, os Teus filhos, e reconhecendo nós as nossas incapacidades e fragilidades, sabendo nós que não merecemos nenhuma dessas dádivas, mas Tu prometestes que aquele que buscasse encontraria. E se nós, como pais, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que buscarem. Então nós estamos Te buscando cada vez mais, Pai, e estamos procurando a cada dia estarmos de pé diante da Tua presença, sabendo que Tu estás aqui para mudar a nossa natureza e a nossa maneira de ser. Então, Senhor amado, aceita o nosso culto, a nossa adoração, neste momento, que possamos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, com revelação sincera em nossos corações. Oramos pelos irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão, ó Deus, sem poder estar nesses cultos por algum motivo. O Senhor conhece o motivo e o objetivo de cada um, sabendo nós que as nossas atitudes diz qual será o nosso destino, o que caminho estamos trilhando. Pedimos que o Senhor inspire os desejos de Teus filhos, de cada uma das pessoas que diz que crê na Tua palavra, e que possamos agirmos e atuarmos como os verdadeiros filhos do Senhor. E que no momento como este, quando estamos prontos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, que a espada não caia das nossas mãos, que possamos ter força suficiente para agarrar a espada do Espírito, para termos em nossa cabeça o capacete da salvação, e em nosso braço o escudo da fé, e assim estarmos com a completa armadura de Deus para resistir ao inimigo desses dias tão tenebrosos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe, a cada um de vocês, e nós vamos ler as Escrituras na Epístola do Apóstolo São Paulo, segundo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé para termos a nossa pequena meditação nesse culto. Aliás, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Senhor, acrescente a bênção de Tua palavra sobre os nossos corações, e que o nosso entendimento a cada dia seja renovado pela verdade do Senhor, e que a mente de Cristo, que a avaliação do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, e que possamos pautar nossos atos e nossa maneira de ser de acordo com a Tua vontade estabelecida em Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, que esta glória do Senhor possa estar sobre nós como igreja Tua. Neste nome precioso nós Te pedimos. Amém. Amém. Poder sentar. Dentro do nosso estudo, da nossa meditação, quando já temos há uns 5 ou 6 cultos, pensado muito sobre a abertura inicial do sermão Cristo revelado em Sua própria palavra, e nós não temos conseguido sair ainda das primeiras frases, porque muitas coisas precisam ser analisadas dentro da abertura inicial desta mensagem. E nós pregamos ultimamente falando sobre a coroa de glória e o que ela significa, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre a coroação do ministério. Eu já disse alguns meses atrás que a coroação do ministério traz a pedra de coroa. E a pedra de coroa é como uma cobertura, como uma proteção para proteger. E o interessante é que quando o ministério está para ser coroado,
parece que ele está ruindo, parece que ele está em pedaços. E por isso que Paulo escreveu aqui estas palavras para Timóteo, e nós vamos pensar um pouquinho, preciso avançar dentro desse estudo, mas observando hoje essas coisas, eu vi que a gente não poderia passar para o outro estágio dessas meditações, sem antes lermos, continuarmos lendo aquilo que nós paramos de ler quando falamos sobre a fase presente do meu ministério, foi a mensagem do irmão Branham. Então eu quero, antes de ler alguma coisa que o mensageiro de Deus trouxe para nós, naquele sermão, observar as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele estava falando sobre os seus últimos momentos na terra. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por ele ter combatido o bom combate e terminado a carreira, quer dizer, o compromisso assumido diante de Deus, eu creio que ele está, vamos dizer assim, está no papo, está feito. Eu quero que vocês observem aqui que o mensageiro de Deus disse assim: eu tenho ensinado o mesmo que Paulo ensinou. Amém. E se Paulo disse, eu combati o bom combate, e nós, como soldados da cruz de Cristo, verdadeiros soldados do Evangelho, nós temos também que batalhar a mesma batalha que Paulo e os apóstolos batalharam. E Judas, o irmão do Senhor, ele nos disse o que era esta batalha. Ele disse, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, essa batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, quer dizer, o nosso combate é pela revelação verdadeira, genuína e correta, uma vez que fé é revelação. Então, a continuidade deste assunto, em cultos futuros, nós vamos falar sobre o que é esta revelação, porque você já aprendeu muito sobre fé, e aprendeu muito que fé é revelação, mas você precisa associar uma coisa, colocar uma dentro da outra, para que você possa ver isto bem claro, assim como você só pode ver Deus na face de Jesus Cristo, porque o Pai habita no Filho. Você só vai entender porque o William Branham disse que fé é uma revelação quando você souber o que é revelação. Então, nós fomos convidados, chamados pelo apóstolo Judas, pelo servo de Deus, Judas, aquele que escreveu alguns versículos, que está antes do Apocalipse, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso quer dizer, lutar pela mesma revelação, ter esse sustentáculo como baluarte, como coluna da verdade. Assim, a igreja, temos que batalhar por esta fé. Então, somente aqueles que forem encontrados nesse posto do dever, lutando pela revelação apostólica e original, entregue por Jesus Cristo, defendida pelos apóstolos, só esses podem dizer assim, isto eu guardei, eu retive comigo a verdade, a pureza do Evangelho. Aí Paulo disse, eu guardei a fé. Então você vai ver agora, que depois que isto é feito, então ele disse, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, é uma coisa garantida, é sua. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, se Deus prometeu-nos desta coroa de vida, coroa de glória, coroa de justiça, e esta coroação, não pense que será uma coisa grandiosa que todos digam, oh, você viu fulano? Que bênção! É assim que está o mundo. Você viu o irmão fulano? Que bênção! Como fala bonito. Você viu a irmã fulana? Que bênção! Como louva bonito, como Deus abençoou. Você viu o que Deus deu para eles, o que eles adquiriram, o que eles conseguiram? Não. Esta coroa de glória é como um opróbrio, se pudéssemos dizer esta palavra, mas é uma coisa que te trará reprovação. Você será reprovado pelas outras pessoas, porque você estará andando contrário ao mundo, você passará por reprovação, e já aprendemos isto, porque também nós temos o sermão chamado reprovação por causa da palavra. Então você veja que esta coroa de glória, porque é uma coroa incorruptível, já aprendemos que ela é a palavra de Deus que vem para nós como uma proteção para te proteger.
E isso trará reprovação, você será reprovado pelo mundo. Mas é uma coisa que te é garantida e que as pessoas não vão te louvar por isto. Vão te criticar e, se pudesse, te colocariam no fundo do poço. Te chamaria de antiquado, de demônio, de atentado, de perturbador. Elias foi chamado perturbador de Israel. Paulo é chamado pelas mulheres como um odiador de mulheres, um machista. E todas essas coisas. Vocês sabem disso. Mas observe. Quando se chega no estágio de ter esta coroa, você vai observar que você está já no final do caminho, no final da jornada. E o final da jornada, a coroação da tua vida, falando de uma forma natural, nem sempre é agradável. Porque você aprendeu mais, você vamos dizer assim, cresceu, você adquiriu experiência, se tornou maduro, alcançou amadurecimento. Mas daí a pouco, com isto, vem a fraqueza, a idade avançada, o corpo já não consegue mais. Você tem tantas experiências que você teve na sua vida, mas teu corpo já não obedece mais. Daí a pouco você não consegue sair para ensinar, você não consegue sair para mostrar boas virtudes, você fica preso ao seu quarto e, quem sabe, até à sua cama, a uma cadeira de roda. E é no auge quando você está maduro, tem experiência para passar para as pessoas, mas você já não pode mais estar caminhando por aí para expressar isto. Então é uma coroação que na realidade ela é para você. É uma maturidade que você perde o medo. Enquanto você vê a mocidade se batendo com sonhos, com fantasias, com isto, com aquilo, você olha para trás e diz, coitado, se eles soubessem, eu já passei por tudo isto. Se eles soubessem, se eles pudessem tomar minha experiência, mas eles não tomarão isto, porque eles precisarão passar por determinados pedaços, como também você já passou. Isso estou falando do lado natural, então pense como é agora do lado espiritual. Chega-se um momento que você alcançou a maturidade na palavra tão alta, que vem esta coroa para você. É uma cobertura total, é a palavra completa, uma revelação completa em tua alma, em teu coração. Mas isso chega, você já está numa fase que você está sendo desprezado. As pessoas dizem, está caducando, já caducou. Eu não quero saber mais disso. Esta pessoa está doida, perdeu, foi o juízo. Então é como se você não tivesse mais o mesmo auge de antes, o mesmo poder de antes, porque na realidade você não quer mais se amostrar, você não quer dizer que tenho, eu faço, eu posso. Você se retrai, você se humilha, você se submete e deixa Deus atuar. Você torna-se apenas uma seta indicativa, dizendo, este é o caminho, segui por ele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando antes você mostrava você como uma estrada que se podia caminhar por ela, um exemplo a ser seguido, mas no entanto quando você descobre essas coisas, você quer apenas ser uma placa indicativa apontando o lugar certo de ir, apontando para a palavra. Então veja o final de Paulo, para que depois você entenda porque foi entregue o sermão à fase presente do meu ministério, pelo mensageiro de Deus. Versículo 9, ele continua dizendo, 2 Timóteo capítulo 4, procura vir ter comigo depressa. Ele estava necessitado, carente, sentindo só, desprezado. Porque Demas me desamparou. Sempre tem aqueles que desamparam, porque estão junto no auge, na novidade. Quando o assunto é novo e pode ser discutido, então aquilo se torna uma novidade. Quando se tem muitas coisas ao redor, mas quando passa aquela novidade, e sabe, parece que o ministério de Paulo se tornou comum para Demas, então ele também saiu fora. Porque disse, não é aquilo que eu esperava que fosse, eu esperei que ia ver luzes, raios e trovões e todas essas coisas, mas no entanto o homem só fala e briga com as pessoas. Porque Demas me desamparou, amando o presente século tem muita coisa para oferecer, e foi para Tessalônica. Crescente era outro irmão, viu? Para Galácia. Tito para Dalmácia. Cada um foi cumprir um papel. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso,
Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Paulo precisava dessa capa. Quem sabe aquele corpo já enrugado, velho e cansado, estava sentindo frio e necessidade, que não tinha outra capa para substituir aquela. Ou talvez os irmãos não viam que ele precisava de uma capa nova, que estava necessitado de uma capa, tinha que trazer aquela que ele tinha deixado em outro lugar. Será por este meio, por esse motivo, que Demas já não quis mais andar com Paulo? O homem está tão pobre, está tão decaído, que está necessitado, está passando frio, por não ter uma segunda capa para lhe cobrir. Eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava com cuidado nos livros, Paulo estava com cuidado nos pergaminhos. E é aí onde muitos se esquecem de voltar aos livros, de voltar aos pergaminhos, de voltar a reler as coisas, a reaprender tudo, a ver os velhos manuscritos, coisas que você já leu antes e agora está empoeirando em casa. Mensagens que você já não lê mais, que a traça já está comendo, que crianças já rabiscaram. E é exatamente ali que estão pepitas, que são valiosas, que não pode faltar no teu tesouro de enriquecimento. É essa mesma velha Bíblia que você, bem, eu já conheço esse versículo, é isto mesmo que você tem que ver, o significado para o seu dia, para hoje. Você tem que se esquecer do passado, das coisas que aconteceram no passado. De nada te adianta o passado, mesmo o passado bíblico, se você não puder ver o que a Bíblia está dizendo para o dia de hoje. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Como pode uma pessoa causar males a um homem tão amável como Paulo, que só ajudava as pessoas? Mas sempre tem estes. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Agora, este homem, Alexandre Latoeiro, ele resistiu às palavras dos apóstolos, principalmente de Paulo. E isso é causar males, porque é uma confrontação, é um enfrentamento. Uma vez que Paulo estava dizendo assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, uma pessoa que era tão experiente e era tão cheio de experiência, de palavras e de ideias, como Alexandre Latoeiro, a ponto de enfrentar o assim diz o Senhor pela boca do apóstolo Paulo, que estava fazendo eco às palavras do Senhor Jesus, então um homem deste estava como um escândalo, sem precisar entrar na vida particular de Alexandre Latoeiro, no que ele tinha feito, nas obras que ele praticava. Apenas por ter resistido à palavra apostólica, já mostrava o tipo de pessoa que era. Você vai observar que era o mesmo espírito que estava também lá atrás, nos outros antepassados, em Judas e tudo, mas cada um agiu de uma forma diferente. Um agiu do lado, tentando ajudar e tal, mas na hora H mostrou que não entendeu nada do que estava sendo feito. A mesma coisa foram esses homens, eles achavam que podiam ensinar a Paulo a ter uma ideia melhor, a ter uma revelação melhor e todas essas coisas. Versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém. Pois bem, meus amigos, Paulo estava chegando no final de sua carreira e com a plena certeza que o seu ministério estava sendo coroado. Mas a situação dele era essa. Só, abandonado, desprezado, resistido, sem nada, a ponto de precisar de uma velha capa que tinha deixado em outro lugar. Agora vamos prosseguir aqui. Na mensagem, a presente etapa de meu ministério, ou a fase presente do meu ministério, você vai observar que isto foi entregue no mês de setembro de 1962, faltando, portanto, 5 a 6 meses para vir a abertura dos selos, 7 meses aproximadamente. E o profeta de Deus, então, ele mostrou para a igreja como ele estava, a sua situação no ministério, a fase presente do seu ministério. Então ele diz assim, no parágrafo 114,
Então, se você vê, é naquela hora quando os homens abandonam o homem, os servos de Deus, os quais permanecem fiéis à palavra, que Deus sela seus ministérios com a honra da coroação. Quando os outros homens abandonam o homem. Veja que Paulo diz, todos me abandonaram. Você vai observar que todos aqueles grandes homens que acompanharam o ministério profético, desde quando ele iniciou a sua jornada, quando ele foi chamado para fazer aquela obra, e houve aquele grande ajuntamento de pessoas, mas eles vinham atrás dos milagres. Como essas pessoas estavam atrás de Paulo? Porque até mesmo a sombra dele, o pano tirado de seu corpo, era mandado para quem estava doente, os enfermos eram curados, o demônio era expulso das pessoas. Entende? Apenas com roupas que Paulo tocava, peça de pano, coisa desse tipo. Então o ministério era aclamado. Mas quando ele começou a entregar o assim diz o Senhor, sabe? E mostrar sobre casamento e divórcio, mostrar sobre namoro, sobre casamento, sobre a vida prática, sobre o comportamento dos homens, comportamento das mulheres. Então isso foi apertando as pessoas e ele viu que estava ficando sozinho. Então a mesma coisa aconteceu com o ministério profético. E o irmão Brando está nos dizendo aqui que é mistério daquele homem, então os outros todos o abandonam. Então, se é assim, a mesma coisa acontecerá com cada um de nós, porque foi prometido, assim como Paulo disse, a coroa de glória está de justiça é reservada para mim, e ele diz também a todos aqueles que amarem a sua vinda, que amam o aparecer de Cristo. Então, é uma coroa de glória que também é reservada para cada um daqueles que estavam aguardando em seu dia a manifestação de Deus, a manifestação de Deus mesmo. Então, parágrafo 121. Bem, todos os homens me abandonaram. Isso não são mais palavras de Paulo, é as palavras de William Branham. Ele estava pregando para quem conhecia o seu ministério, como Paulo estava pregando para quem conhecia o seu. Todos os homens me abandonaram, mas há uma coisa, ele ficou do meu lado. Eu não fui desobediente àquela visão celestial, a qual aconteceu lá embaixo no rio. Porque Paulo disse a mesma coisa, vocês estão me abandonando, eu estou sendo levado para o sacrifício, eu tenho sido levado diante dos reis para mostrar a minha defesa no Evangelho, mas Paulo disse assim, eu não fui desobediente à visão celestial, o que ele mandou fazer, eu estou fazendo. O William Branham disse a mesma coisa, todos me abandonaram, porque eu não me comprometi com nenhuma igreja, não me comprometi com nenhum grupo, mas eu não fui desobediente àquela visão que me veio lá embaixo no rio Ohio, em 1933. Amém. E como foi aquela visão? Ele tem sido fiel a mim. Eu permaneci fiel a ela. Estou confiando nele algum dia. Eu não sei quando. A coroação do meu ministério. Eu simplesmente ficarei fiel tanto quanto possa ser. Veja, por que vem a coroação do ministério? Quando vem esta coroa, quando vem esta coroação, nós já aprendemos dentro daquele plano, daquele quadro, sobre a presença de Cristo, sobre o tempo quando Deus se manifestaria na terra, se revelaria, o seu aparecer e a sua manifestação, trazia para a igreja o doxa, que é a glória, a avaliação de Deus para a igreja. E isto deixa ela num estágio de farresia, que quer dizer segurança, ausência de medo. Não importa se o mundo cai aos pedaços, não importa se o mundo jaz no maligno, você simplesmente se apega à palavra, não importa o que aconteça. E você não sabe, mas isto é Deus coroando teu ministério, coroando a tua vida com a certeza plena daquilo que você é ao chamado dele. Estão entendendo? Então ele diz, eu não sei o que é isto. O que isto será? Eu não sei quando isto acontecerá, mas quando ele estiver pronto, eu estou. Agora veja aqui. Eu espero, veja aqui não foi eu que disse, eu estou sendo a palavra do irmão Branham. Agora veja aqui. Eu espero que ele coroe meu ministério com isto. Vamos dizer que coroa é esta? Agora? Olha, você já aprendeu antes. Lembra os cultos anteriores.
Por isso sempre estamos repetindo umas partes de culto anterior, porque isso será um assunto só durante vários cultos. E seguindo, cada vez nos aprofundando mais, por mais simples que sejam nossas palavras, nosso palavreado. Veja que a coroa da justiça, chamada por Paulo, coroa de glória falada por Pedro e coroa de vida falada por Tiago, é mostrado que isto é uma coroa incorruptível e era dada a nós no tempo do aparecer do sumo pastor. Quando aparecer o sumo pastor, então receberei esta coroa de glória. E depois é chamada coroa incorruptível. Então você aprendeu nas Escrituras que esta coroa incorruptível é a própria palavra de Deus. Amém. É a própria palavra de Deus. Agora vamos ver aqui, voltar outra vez, a mensagem, a fase presente do meu ministério, o final do parágrafo 121. Eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra. Para que é veste, irmãos? Para que é que você se veste? Veste é uma cobertura, para você cobrir. Veja, isso está entrelaçado nas Escrituras. Aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo para te enriqueceres, e que compre vestes, adquira vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. Então você não quer ficar nu diante de Deus, nem naturalmente falando, nem espiritualmente falando. Você tem que estar com suas roupas para o seu corpo natural, comportadamente vestido, de acordo com as Escrituras, com pudor, modéstia, com vergonha na cara. E ao mesmo tempo o teu corpo espiritual tem que estar coberto com esta coroa de glória, que é a palavra de Deus. Amém. Observe. Eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir sua noiva com a vestimenta da palavra e para a sua retidão. Amém. Então não era só para ele. Paulo também disse, não é só para mim, é para todos aqueles que amam a sua vinda. E lembrando aqui, está dizendo que eu possa tomar as vestes da palavra, sabe? Tomar, ter, reter aquilo consigo, e ao mesmo tempo, e vestir sua noiva com a vestimenta da palavra. E para a sua retidão, que é justiça. E isto aprenderemos no outro culto, quando vamos falar sobre isto, o que é ser justificado pela fé. Então, o irmão Branham diz, eu espero que ele me coroe e me deixe ficar de pé naquele dia e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mas, olha o desejo, eu quero estar vestido com a palavra e vestir a sua noiva. Entregar toda a palavra de Deus para que a igreja esteja vestida nela. Então, meus amigos, se nós aprendermos isto com seriedade em nossos corações, você vai entender porque todo o Novo Testamento fala desta hora. Deixe-me ver aqui o parágrafo 129. A fase presente do meu ministério, ou a presente etapa de meu ministério. Ele disse, Senhor Jesus, com tua graça eu permanecerei fiel à palavra. E agora eu vejo que isto produziu exatamente o que isto fez em outra época. E aqui estou neste tabernáculo nesta noite, após viajar pelo mundo de volta outra vez, e a pequena pedra fundamental continua colocada lá, e o papel dentro dela. Alguns irmãos podem lembrar do que estou falando, quando ele lançou o fundamento do tabernáculo Brando e colocou uma página da Bíblia, exatamente 2 Timóteo, essa de Timóteo 4, na pedra fundamental. E examina-me, Senhor, ele está orando aqui. Examina-me, Senhor. Eu tenho cometido muitos enganos. Observe bem essas palavras. Eu não tenho dificuldade em ficar com anotações que eu gostaria de pregar em um culto, ficar 5, 6 cultos, mas eu quero que isso fique bem explicado para as pessoas. Eu tenho cometido muitos enganos. Eu tenho cometido erros, Senhor. Porque como é que você pode, na presença de Deus, dizer, irmão, Deus conhece meu coração. Eu falhei, tá, sabe? Mas Deus conhece meu coração. Então, se você sabe que Ele conhece teu coração, porque foi Ele que fez, por que não deixa Ele mudar, não é?
Por que não deixa ele mudar o coração? E por que não encararmos as coisas com seriedade diante de Deus e dizer, Senhor, realmente eu estou errado nisso, eu estou errada nisso. Por mais que meu coração se endureça com determinadas coisas, e por mais que eu não queira, que eu esteja resistindo determinados conselhos que Deus nos dá, que Deus me dá, mostrando-me em que eu ainda continuo errando, falhando, essas coisas todas. E se eu realmente sei que Ele conhece meu coração, e por que não agirmos então com seriedade de Deus e dizer, Senhor, eu estou errado nisso? Ao invés de ficarmos bravos com alguém que chega até nós e nos envergonha, e diz, você faz isso, você fez isso, você agiu assim, você age desse jeito. Ao invés de ficarmos revoltosos e odiosos e aquela coisa toda, por que não confessarmos os nossos pecados? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Meus amigos, se entendermos o segredo da revelação da justiça de Deus, sabe, da lavagem da água pela palavra, você vai perceber que nós não temos que estar aqui com medo. Nós não podemos estar com medo diante de Deus, amedrontado diante de Deus, porque Ele não tem descido, não foi com um chicote para nos bater, Ele tem descido com um livrinho aberto, com os nossos nomes redimidos, segura em suas mãos. Amém. Não temos por que estarmos com medo. Temos é que nos submeter à sua vontade e procurar nos humilhar na sua presença. Veja, se confessarmos os nossos pecados, então Ele não vai nos condenar e nos mandar para o inferno, não, porque somos seus filhos. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa purificação de toda injustiça que nos livra da culpa, nos livra do pecado e do sentimento de culpa que sempre fica em nós por fazermos alguma coisa errada, isso é tirado de nós pela revelação, quando você descobre o segredo disto, porque isto vem pela fé, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi as palavras de Paulo, justificado pela fé, a qual é uma revelação do que Deus tem feito por nós. Quando não se tem essa revelação, você fica com medo, corre para debaixo da cama, com medo desse pai bravo e tal. Mas ele tem vindo com um Deus de amor, puro amor. A cobertura, a pedra de coroa, ela é chamada amor. É Deus mesmo. É Deus mesmo. Por isso que o William Branham está aqui nesta oração, na fase presente de seu ministério, orando a Deus, mostrando que não tinha sido um santinho. Porque ele conhecia seu coração. Ele sabia as falhas que ele tinha cometido. Como um advogado ligar e ele, sem querer atender o advogado, mandar a esposa dizer, olha, fale para ele que eu não estou. Diga que eu não estou. E para não ser uma mentira, não é? Literalmente falando, saiu, ficou ao redor de casa. Então é uma mentira por tabela. Parecia que estava tudo bem, se livrou do advogado naquela hora, o advogado enchendo as paciências, sabe? Mas daí a pouco, outro momento, o telefone tocou de novo. Aí seu filhinho disse, papai, quer que eu atenda e diga que o senhor não está? Isso deixou arrasado. Daí a pouco um telefonema. Uma criancinha morrendo precisando de oração. E o anjo tinha dito, nada, se for sincero, nada ficará diante da tua oração, nem mesmo câncer. Aí ela vai orar pela criancinha. E quando ele ora pela criança, nada acontece. E Deus fala no seu coração, você não tem sido sincero. Você não tem sido honesto. Você não tem sido honesto. Largou a criancinha doente e foi para a montanha orar, se desesperar diante de Deus. Enquanto não se acertou com Deus, a criancinha não foi curada. Vê como que é as coisas? Agora nós queremos agir de qualquer jeito diante desse Deus? Você sabe o que é confessar? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, Deus dos santos anjos. Já aprendemos. Confessar quer dizer a mesma coisa. Mas como é que você confessa seus pecados? Quando você diz a mesma coisa que Deus diz a respeito deles. Se a palavra diz que tal coisa é errado e você faz, admita diante de Deus, Senhor, eu tenho falhado. Se foi com alguém, chegue para a pessoa e admita, eu falhei contigo. Não tem outra forma de confessar, a não ser dizer a mesma coisa. Mas, sabe, fazemos coisas que não convém fazer e colocamos nossas desculpas. A carne é fraca, então isso não é confessar.
me deixou nervosa, me deixou nervoso, por isso eu falei essas coisas e tal. Isso não é confessar, é procurar desculpa. Então, se não confessarmos, quer dizer a mesma coisa que Deus disse sobre aquilo, então, ao invés de encontrarmos justificação, estamos colocando brasa sobre as nossas cabeças. Por isso, está aqui, olha. Eu tenho cometido muitos enganos. Eu tenho cometido erros, Senhor. Muitas vezes eu falhei contigo. Como eu terminei de testificar um tempo atrás, concernente à falha. Deus, tão logo quando eu cometo isto, eu quero perdão. No meu coração eu te amo. E eu sei que tu me tens mostrado recentemente aquele lugar para o qual iremos. Ele tinha tido a visão do paraíso. Vocês conhecem, na história da minha vida. Tu tens me mostrado recentemente aquele lugar para o qual iremos. E agora, eu não sei quando tu terminarás comigo, Senhor. Eu estou aqui nesta noite, por tua graça. E eu não sei quando tu haverás terminado. Mas eu sei que isto tem que vir a isto. Quer dizer, eu sei que isso tem que acontecer. Um dia terminarás comigo. Agora, você não sabe o seu amanhã, mas você tem uma certeza de uma coisa. A qualquer momento você será chamado para esta conta. Qualquer momento você será chamado. Mas quando chegar a hora, eu não quero ser um covarde. Eu quero me firmar como o resto deles se firmou. Mas, Deus, se eu tenho que selar meu testemunho com minha própria vida, ou qualquer coisa que seja para ser feita, Senhor, então coroe isto. Agora, diga-me uma coisa. Se fosse para você coroar sua etapa aqui na terra com sua própria vida, você também estaria pronto? Estaríamos prontos para fazer esta oração sincera diante de Deus? Agora, o que seria selar com a sua própria vida? Às vezes é de uma forma vergonhosa, que trará escândalo para as outras pessoas, trará reprovação, porque a coroação do Senhor Jesus foi na cruz, de braços abertos, ensanguentado. Ensanguentado ali. Foi ali que ele venceu a Satanás. Mas até hoje, os críticos dizem, se fosse o Filho de Deus, não teria passado por isso. E assim foi Estevão. É muito bonito falar sobre o irmão Estéfanos. O irmão Estevão, muito bonito. Mas já parou para imaginar quantas pedradas foi necessária para esmagar seu corpo débil, sua cabeça e tudo mais? Quantas pedradas foi necessária para ele dar seu último fôlego depois do traumatismo craniano? Você pensa que para morrer de pedrada, tem pedra, se pega no pé, você só sente a dor, quebra um braço, quebra uma costela, dependendo do tamanho da pedra, e tal, esmaga tuas costas, e vai, uma vai terminar com a tua vida. E foi assim que ele coroou, que Deus coroou o ministério de Estevão, ele entregando sua própria vida, mas estava pronto a ponto de poder perdoar seus inimigos. Nós estamos procurando pleito com quem quer que seja. Paulo também, decapitado, Tiago, já falamos tanto sobre essas coisas, aprendemos tanto sobre isso, mas todos eles, Pedro crucificado, de cabeça para baixo, todas estas coisas, entende? Agora aqui está o profeta de Deus dizendo a mesma coisa, Senhor, eu não quero ser um covarde, eu quero estar pronto, nem que, se for para coroar o meu ministério com a minha própria vida, então estou pronto. Então, no momento, agora imagine, o que ele queria, o que ele sonhava, era isto, que eu possa ir para as montanhas, e ali o Senhor me toma como fez com Moisés, ninguém me encontra meu corpo, e tal, e daí a pouco meu filho encontrará a minha velha Bíblia e começará a pregar com ela. Isso era um sonho. Mas ele não disse que queria estar pronto, e não queria ser um covarde, e se fosse possível com a sua própria vida, então sim, pregou o seu último sermão, ministrou a última ceia, né, no tabernáculo de Tucson, e tudo mais, na volta para casa, quase no feriado, quando o mundo está em festa, Natal, celebrando Natal, ele é esbagaçado no automóvel. Aí os críticos dizem, olha que vergonha, se fosse um homem de Deus, se fosse um profeta, não é assim? Batendo na cabeça de Jesus, dizendo, profetiza quem te bateu?
Mas eles não sabem desse segredo aqui, olha. Que quando se está para coroar o ministério, é de uma forma vergonhosa. Vergonhosa. Porque se fosse de uma forma louvável, linda e bonita, todos adoravam estes homens. Todos adoravam esses homens como santos. Mas na realidade, são homens que o mundo despreza. Somente quem entende a revelação é quem pode saber que aquilo era o enviado, era o mensageiro de Deus. Entende? Aí ele diz assim, ele diz, então coroe isto. Não coroe a mim. Observe. Não coroe a mim. Coroe o ministério que tenho pregado. Senhor, é tua palavra. E eu sei que a palavra é mais do que capaz de me ressuscitar novamente na ressurreição. Por isso que ele não estava com medo de encerrar seu ministério com a sua própria vida, sendo sacrificado. Porque ele disse, eu sei que a tua palavra, se você descobrir isto, que é o poder da palavra, eu sei que a palavra é mais do que capaz de me ressuscitar novamente na ressurreição. Agora, como é que se espera que a palavra ressuscite na ressurreição se não tiver a palavra agora em você? Só serão ressuscitados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra que é a semente original. Aqueles que têm a palavra hoje, aqueles que têm a palavra em suas vidas. Caso contrário, não serão ressuscitados, porque há um poder que tem que estar em você, possuindo você já. Então ele diz, e eu não me envergonho da palavra que tenho pregado, porque ela é o poder de Deus para a salvação de tantos quantos crerem. Amém. Amém. Você vai observar que suas palavras, seus pedidos, suas orações estão exatamente nas Escrituras. Porque ele não veio trazer outra coisa para nós, a não ser nos levar de volta à palavra, nos levar de volta à Bíblia. Então é assim que é coroado um ministério. É assim que é coroado. Chega-se um momento que você perde o medo. Então você se entrega nas mãos de Deus. Agora tem duas coisas. Tem aqueles que terão seu ministério coroado pela própria palavra de Deus, e isso será como um selo, como uma proteção. E o outro grupo, eles terão que receber também um outro selo. Então, eu creio que isso vai ficar para outro culto, porque eu creio que só temos tempo, pelo meu horário aqui, para mais duas citações. Na mensagem Nomes Blasfemos, na página 44, e o parágrafo 4, ele diz assim, eu não creio que Demas foi para o mundo. Isso estamos falando sobre o quê? A mesma escritura de Paulo. Demas me abandonou, não é? Agora vamos ver o que é que Mombrando está dizendo aqui sobre aquele homem. Eu não creio que Demas saiu para o mundo. Porque Demas foi, bem, se você conhece a história, ele era de uma família rica e com o resto da multidão. Porém, Paulo, o pobre pequeno Paulo, o que foi isso? Deus sempre deixa que o ministério suceda deste modo, aconteça deste modo, e então o coroa. Agora, para o mundo, para o evangelho formal e frio, o evangelho falso, a coroação do ministério dos grandes pregadores é quando eles enriquecem, quando eles conseguem altas torres. Se você pudesse ver o templo, a torre de Oral Roberts, você ficaria boquiaberto. Então, para esses grandes homens que o mundo aplaude, Billy Graham tem seu nome na praça, como é que chamam? Na Praça dos Artistas? Como é que dizem em Hollywood? Calçada da Fama. Lá tem a estrela com o nome Billy Graham, como Madonna, como Elvis Presley, como todos esses outros. Está lá Billy Graham. Mendigo, onde está o nome de William Branham? É uma reprovação, é uma vergonha. É o falso profeta. Entende? Mas todos esses receberam sua coroa em vida. Riqueza, fama, popularidade.
Mas nenhum deles conseguiu 100% da revelação da palavra. Nenhum deles. E estes as multidões seguem. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Mas quem quer ficar com o velho Paulo sem nada? Dizendo assim, olha, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei ter necessidade e tal, levei. Quem seguisse Paulo ia levar a chicotada. Quem seguisse Paulo tinha que sair correndo em alguns momentos. Quem seguisse Paulo ia ter que descer por cesto, escondido na noite para não ser preso. Quem seguisse Paulo ia ter que ser apedrejado e ficar como morto no meio da praça, como aconteceu uma certa vez. Quem quer ficar com um homem desse? Então, aqui está. Porém, Paulo, pequeno Paulo, o que foi isso? Deus sempre deixa que o ministério aconteça desse modo, e então o coroa. Ele deixou a Jesus ir a esse lugar, olha ali, quando ele podia levantar aos mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa. Vamos ver aqui o negócio? Onde você leu, em 2 Timóteo, sabe como é que Paulo termina as palavras? Veja aqui. Que eu li até o versículo 18, mas veja o 19, para frente. Sauda a Priscila, aqui está Prisca, não sei como está na sua tradução. Prisca mesmo, né? E aqui alguma tradução diz Priscila, né? Sauda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo, algum lugar está Onésimo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Mas, meu Paulo, por que deixou esse irmão doente lá na outra cidade? E o poder de cura deixou? E você não ora mais pelos enfermos? E o dia que você pregou demais e o homem dormiu numa sacada lá, que não aguentou, assistiu o culto todo e caiu, quebrou o pescoço, morreu? Você simplesmente foi lá, ressuscitou o homem, pôs as mãos ali, ele saiu bonzinho. O que aconteceu? Paulo perdeu o poder, Paulo perdeu a autoridade. Cadê aquele homem que orava e as multidões eram curadas? Agora, um irmão na fé, ele teve que deixá-lo doente. Para alguns, isso é perder a autoridade, perder o poder, mas Deus estava coroando seu ministério. Não me pergunte como Deus faz isso, por que Deus faz isso. Ele deixou a Jesus ir a esse lugar. Olha ali. Quando ele podia levantar aos mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa, ele quis e deixou a um soldado romano tirar bruscamente sua barba, de sua cara. Está falando de Jesus. E o irmão Branham faz um som similar ao de uma cusparada, de uma cuspida, uma cuspidela, uma escarrada. O irmão Branham faz um som. Escarrou em sua cara, o golpeou, pôs um trapo sobre o seu rosto e diziam assim: agora tu sabes, eles me disseram que és um profeta. Todos eles permaneciam ao redor com suas varas. E irmão Branham ilustra como lhe golpearam. E golpearam sobre a cabeça. Pá! E disseram: agora profetiza e diz-me quem te bateu. E Jesus quieto, calado. Era um homem que quando estava na festa, na casa de Simão, na casa de fariseu lá, pensava uma coisa, e a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o segredo de seus corações, já dizia o que eles estavam pensando. Mas agora estava lá, não dizia nada. Agora, o irmão Branham diz assim, olha, ele sabia quem o tinha feito. Seguro que ele sabia. Vê, porém, seu ministério estava preparando-se para ser coroado. Amém. Meu amigo, na hora da coroação do ministério, você não tem vontade própria. Você não vive, é a vida de Cristo. Você não tem direito, você perde todo o seu direito. Está assim na mensagem do sinal. A ovelha perde todo o seu direito. As críticas, o que disserem sobre você, quando quiserem acabar com a tua vida, é fácil. Não precisam te matar. É só tirar a tua influência com a tua família, com tua esposa, com teus filhos, com a igreja, seja com quem for. É muito fácil. É só levantar um falso testemunho sobre você. É só dizer sobre você assim, ó, eu ouvi dizer que aquele irmão, isto. É só dizer, não, eu ouvi dizer que aquele pastor fez isso. É só isso. É o suficiente para acabar com você. Porém, seu ministério se estava preparando para ser coroado. Um irmão me ligou esses dias e disse assim, olha, um pastor
está pregando por aqui, dizendo que um pastor fulano de tal foi quem te consagrou. É isso verdade? Eu disse, deixa ele continuar dizendo, irmão, deixa ele continuar dizendo. O que ele sabe? O que ele sabe sobre isso? Qual foi? Qual o ministro que fez esta consagração? Irmão Brando disse, um homem não consagra o outro. Mas, no entanto, tem um ministro, um pastor muito bem conceituado, e parece que tem grandes revelações a ponto de saber quem fez isso. Eu simplesmente disse, irmão, deixa ele continuar dizendo, então ele sabe muita coisa. Deixa ele continuar dizendo. Seu ministério estava preparando-se para ser coroado. Sempre chega até este ponto em que isto parece real, parece realmente débil, que é justamente para desaparecer. Quando Deus coroa o ministério, esse ministério desaparece. Não é notado, não é visto. Ninguém quer saber daquilo. As pessoas darão as costas. Justo para desaparecer. Então Deus o coroa. Deus quer ficar sozinho com você. Deus quer ter companheirismo com você. Deus quer conversar contigo. Deus quer se revelar a você. E para isso você tem que estar sozinho. Só. Aí ele diz, ó Senhor, deixe que isto aconteça. Deixe acontecer, Senhor. Aí ele diz, inclinemos nossos rostos. Mensagem, nomes blasfemos, página 44. Bem, eu quero que vocês coloquem-se de pé para lermos apenas o que está na mensagem, o caminho de regresso. Pelo menos é a tradução que eu tenho aqui dessa mensagem em espanhol. O caminho de regresso. Poderia ser o caminho de volta, não é? O caminho de regresso. Brando pregou isso em 23 de novembro de 1962. Parágrafo 55. Ele disse, aqui estava Jesus parado naquele lugar. Que maravilhoso exemplo ele foi. Que exemplo foi Paulo. Ali, ele tinha o poder para devolver a vista ao cego, curar ao enfermo, sarar o aleijado, todas aquelas coisas. E então, podem imaginar a última parte de seu ministério, quando esteve ali e deixou aos guardas parar sua reunião e expulsá-lo do país? Suponho que alguns críticos dizem que ele perdeu seu poder para devolver a vista aos cegos. Não, ele não tinha nenhum artifício, alguma coisa que não fosse necessária. Veja, ele tinha o Espírito Santo, e a ele só importava Deus. Eu suponho, então, ele deixou ao seu amigo ali enfermo, como ele disse, eu deixei ele lá em Mileto, enfermo, sabe? E deixou o outro em cima, em algum lugar doente. Eu suponho que ele perdeu o seu poder para curar. Também ele levou um doutor junto com ele. Veja as palavras de Paulo. Veja as palavras de Paulo. Olha aqui, ó. Versículo 20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Aí, o que é que ele diz no versículo anterior? O que é que ele diz aqui? Só Lucas está comigo. E você sabe que Lucas era um médico. Então disseram, olha, ele deixou com que o médico ficasse sempre ao lado dele, mas não era o homem que curava, porque ele precisava de um médico ao seu lado. E mesmo assim, um homem que tinha o dom da cura, dado por Deus, e ainda tinha um médico ao seu lado, um irmão ficou doente para lá. Agora, diga-me uma coisa, poderíamos pregar um culto só sobre Mileto, sabe? Aliás, só sobre Trófimo, que ficou doente. E já pensou, irmão Manuel, irmão Davi, irmão Rubens, irmão João, irmão fulano, irmã Ciclana, já pensou você sendo um Trófimo, irmã Trófima? Que irmã é esta? Uma irmã que cria na cura divina, uma irmã que estava ao lado do homem de Deus, uma irmã que tinha alguém ao seu lado que inclusive era médico e foi deixado de lado doente. Porque também Deus estava coroando esse ministério, dessa pessoa, sua vida. Quem sabe com enfermidades que o levaria daqui, que de qualquer forma você vai ter que ir.
Aí você fica, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Mas e se for atrás daquela enfermidade que a porta vai bater, a morte vai bater a tua porta? Por isso que você aprendeu, mesmo que eu morra de um câncer, eu estarei morrendo num leito de morte, dizendo, o Senhor é curador, Ele é poderoso para curar. Nunca descreia, você não pode de forma nenhuma perder sua fé, porque fé é uma revelação, e não importa o que aconteça com o teu corpo, mas a revelação em você mostra o poder de Deus. Amém. Não importa o que você sinta, a dor, ou seja o que for, o que importa é o que você crê a respeito de Deus. Amém. Terminando aqui. Também ele levou um doutor junto com ele. Mas um curador divino? Levando um doutor com ele? Lucas. Deus estava preparando para coroar seu ministério. Porque Paulo sempre quis sofrer. Porque pelo que ele havia feito a Estevão. Falei de Estevão antes, foi morto apedrejado. Paulo estava lá consentindo em sua morte. Paulo, quem sabe, não pegou nenhuma pedra para jogar em Estevão, mas ele estava ali consentindo com aquilo que estavam fazendo. Então, cuidado. Às vezes você não fez. Eu estava mais eles, eu não fiz nada. Mas só em estar junto você estava consentindo, estava assinando embaixo. Por isso a Bíblia diz, sai do meio deles. Não toqueis nada imundo. Não participei de suas algazarras, de suas ideias, de seus projetos. Uma vez que é contrária à palavra, saia fora disso. Então veja. Paulo sempre quis sofrer pelo que havia feito a Estevão. Este era seu desejo. Ele sabia que estava subindo para morrer por Jesus. Esse era o desejo do seu coração, morrer por ele. Amém. Então, quer receber a coroa de glória? Tenha também este desejo, morrer por ele. Você sabe o que é atravessar o Jordão? Fazer morrer a si mesmo. Amém. Sua velha natureza tem que morrer, para que a natureza divina possa sobressair na tua vida. Amém? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai bendito, pela oportunidade que tivemos nesta noite de aprender mais alguma coisa sobre a tua verdade. Sabemos que esses não são cultos de pular e de gritar, mesmo que nós nos alegremos e glorificamos ao teu nome, e te louvamos e damos graças a Deus e dizemos amém a estas coisas, porque sabemos que isto é a verdade do Senhor. Então, amém, que quer dizer assim seja, está selando aquilo que ouvimos em nossos corações. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude as nossas vidas e que a cada dia possamos aprender mais do Senhor. Transforma-nos, Pai, transforma o nosso entendimento de glória em glória. Precisamos a cada dia destas verdades sendo esclarecidas mais e mais em nossos corações. E que possamos aprender isto, que mesmo nesses momentos, quando parece que as coisas acontecem ao contrário, quando parece que as pessoas não gostam de aprender estas coisas, quando parece que o povo em si, pregadores em si, rejeitam a completa revelação da palavra, porque isto deixa Luan sozinho, e eles não querem ficar sozinhos com a tua verdade, com o Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a compreender estas coisas, e mesmo que seja para pregar para uma única pessoa, ou para duas pessoas, eu não estarei nem um pouquinho me importando com isto. Mesmo que seja para pregar estas coisas para mim mesmo, mas que o Senhor ajude a cada um de nós, que no momento próprio, como disse o profeta, quando o Senhor estiver pronto, quer dizer, quando chegar o momento estabelecido por ti, então também queremos estar pronto para que o Senhor coroe a nossa vida, a nossa existência terrena, e que esta coroação, Pai, seja uma abertura total da nossa mente para a mente de Cristo, que possamos, ó Deus, ser infundido em nós o desejo celestial de irmos para a glória e de abandonarmos esta terra. E isto abandonaremos esta terra, primeiro ainda estando aqui, deixando de desejar o que é deste mundo, porque ele jaz do maligno. E nada que é do maligno irá para o céu. Então, por isso, estamos procurando a cada dia aprendermos como esta renovação do nosso interior, da nossa mente, porque queremos estar limpos e preparados pelo Senhor para aquele grande momento que está se aproximando muito logo. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os guarde. Obrigado pela presença de cada um de vocês. E estaremos aqui domingo à noite com o nosso culto na presença de Deus, o nosso culto de Natal. Deus os abençoe.